A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel. Como está escrito na Bíblia Sagrada. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar em um só Espírito. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos, ser da rebanho santo do Senhor, do que buscar uma palavra revelada que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas, Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E que você é membro da 70 Santos e diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas,
ou nos comércios, eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus ao Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro Timóteo com 6 capítulos e Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 Timóteo, capítulo 4, que contém 16 versículos. Apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque o santificado pela palavra do Senhor Deus e pela... Porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e não há nada de rejeitar, sendo recebido com orações de graças, porque é santificado pela palavra do Senhor Deus e pela oração. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos.
capítulo 6. Romanos, capítulo 6 é o segundo livro de hoje, que contém 23 versículos. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Quem diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não saber que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar continuidade ao sorteio, dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números pares.
Vamos ao primeiro rebanho, os primeiros rebanhos de hoje. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. O capítulo 1 contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor, vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, e Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graça ao Senhor Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2, Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Senhor Deus estranho, de Deus estranho. O Senhor Deus extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. 36 e 35, 36 e 35. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. O castigo dos caldeus com 20 versículos.
Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não foi o Senhor dos Exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo, as nações se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, com as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, de que lhe chega o seu odre em bebeda para ver a sua nudez. Quatro, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo, número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 9 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos. Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem ser silêncio, ser ouvidas mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, embaixador, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 2, Cantares, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Cantares, capítulo 2, contém 17 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, quantidade, tempo e matemática, eu estarei lendo 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Cantares, capítulo 2, contém 17 versículos. Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passos, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. Segunda Reis com 25 capítulo. Segunda Reis, capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7, 63. O capítulo 21 contém 26 versículos. Os servos de Amon conspiram contra ele e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, feriu todos os que todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu Josias seu filho rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Sepultaram-no na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Glórias ao Senhor Deus.
28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, contém 16 versículos. O juízo do Senhor contra Israel. Ouvi agora, e diz o Senhor: levanta-te, contende os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi montes a contenda do Senhor, e vós duráveis fundamento da terra, porque o Senhor tem contenda com os seus povos, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, o que tem feito? Em que te fadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. 2, 71 e 69. 2, 71 e 69. Salmos com 150 capítulos. Salmos 56, para o rebanho santo número 2, 71 e 69. 56 contém 13 versículos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo, os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, o Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, no Senhor Deus, cuja palavra em louvo. No Senhor Deus pus a minha confiança, não temerei que me pode fazer o homem mortal. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37, Atos com 28 capítulos. Capítulo 7. Atos, capítulo 7. Para o rebanho São de número 34, 38, 33 e 37, o capítulo 7 contém 60 versículos, a morte de Estevão. Ouvi ele isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória do Senhor Deus e do Senhor Jesus, que estavam à direita do Senhor Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita do Senhor Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57, 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado, rogo-vos que, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55.
2 Samuel com 24 capítulos. Dezesseis. 2 Samuel, capítulo 16. Que contém 23 versículos. Disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardar o palácio. Então todo Israel virá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda do terraço, e entrou ele e as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Todo o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta do Senhor Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi como para Absalão. 18, 54, 17, 53, 18, 54, 17 e 53. Amós com 9 capítulos. Capítulo 1. Amós, capítulo 1. Que contém 15 versículos. Juízos contra os vizinhos de Israel. Palavra de Amós que estava entre os líderes de Tecoa, sobre os que ele viu a respeito de Israel, no dia de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama, de Sião de Jerusalém dá a sua voz, as pastagens dos líderes lamentam, as pastagens dos pastores lamentam. Seca-se o cume do Carmelo, assim diz o Senhor, por ter transgressões de Damasco, por 4 não tirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Porei fogo à casa de Israel, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. 1 Coríntios 16 capítulos. Capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, que contém 23 versículos. Vós sois de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça o louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus, como está escrito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se gloria nos homens vossos. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41, Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Contém Apocalipse capítulo 5, contém 14 versículos. E o livro selado e o cordeiro. Viu na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar mais uma de nossas denúncias a todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro.
João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro, aos rebanhos 6, 66, 5 e 65. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os das planícies os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, Samaria e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Serepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do Neguebe. Subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero Senhor eleita seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos a quem conhece a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49, 20. Capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, que contém 31 versículos. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, não mais o ímpio e o pecador. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. 3 João com um capítulo. 1 Samuel com 31 capítulos. É o último livro de hoje. Terceira João
O presbítero amado Gaio, a que eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho uma maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. O último livro de hoje, 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22 contém 23 versículos. Abiatar vai ter com Davi, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, porém escapou e fugiu para Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, Edomeu, não deixaria de eu denunciar a Saul. Eu sou responsável pela morte de todas as pessoas da família de teu pai. Fica comigo, não temas. Quem procura a minha morte também procura a tua, estará salvo comigo. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus. O Espírito Santo de verdade falará ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Enquanto você mentaliza, eu irei ler um dos desafios. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração. Enquanto você vai mentalizando, eu irei ler um dos avisos para todos vocês. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com que a medida com que estiverdes medidos, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 3, 1 Timóteo capítulo 4.
Você que mentalizou o número 2, Romanos capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 11, Jonas capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu 22, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 19, Malaquias capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18, Abacuque capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15, Eclesiastes capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 10, Cantares capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, 2 Reis capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 9, Miqueias capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu 12, Salmos capítulo 56. Você que mentalizou, escolheu 5, Atos capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu 4, 2 Coríntios capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu 20, 2 Samuel capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu 16, Amós capítulo 1. Você de 1 a 22 que mentalizou 14, 1 Coríntios capítulo 3. Você que mentalizou o 7, Apocalipse capítulo 5. Você que de 1 a 22 mentalizou o 13, o livro de Obadias com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 1, é o livro de 2 João. Você que mentalizou de 1 a 22, você mentalizou o 17, Provérbios capítulo 11. Você que mentalizou no 21, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Glórias ao Senhor. Atenção, todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana será sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler mais um dos desafios para todos vocês. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para você receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Primeira. A segunda, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia, que Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político
e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do setor religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazer suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias listadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 3, 1 Timóteo 4, 2 Romanos 6, o 11 Jonas 1, 22 1 Tessalonicenses 1, o 19 Malaquias 2, o 18 Abacuque 2, o 15 Eclesiastes 9, o 10 Cantares 2, o 8 2 Reis 21, 9 Miqueias 6, o 12 Salmos 56, o 5 Atos 7, o 4 2 Coríntios 10, o 9 2 Samuel 16, o 16 Amós 1, o 14 1 Timóteo 3, o 7 Apocalipse 5, o 13 Obadias 1, 2 João, 17, Provérbios 11, 21, 3 João, 6, 1 Samuel 22. Glórias ao Senhor Deus.
Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, entrega a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. E como está escrito no livro de João, capítulo 15, eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, e ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, escritor, ofertante, membro de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez tomando orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1h12 minutos da madrugada, na @Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus, eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, vocês da Dinamarca, vocês do Japão, da África do Sul, Bangladesh e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.